Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós pregaremos vamos expor aqui um texto longo, mas faremos a leitura apenas do verso 21 ao 24 e depois daremos então continuidade, ok? Marcos, capítulo 5, verso 21 ao 24, caminharemos com a exposição até o verso 34. Mas antes, vamos orar ao Senhor? Bendito e soberano Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelos cuidados santos do Senhor, agradecidos, ó Deus, porque diante de tantas tribulações, dificuldades na nossa peregrinação e caminhada, nós temos a doce certeza de que o Senhor está junto a nós. O Senhor tem cuidado do Teu povo, tem cuidado da Tua igreja, e nós então tributamos louvores ao Senhor, do Deus que é santo, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que conduz o seu povo, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de dificuldades. Nós temos um Deus, nós temos um Pai para chamar de nosso, e por isso o nosso louvor. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ilumine a mente, abra nosso coração e fale conosco a partir da exposição da Tua palavra. Quanto a mim, que eu seja fiel na transmissão do Evangelho. É a nossa oração em nome e na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Repare comigo a leitura do texto, verso 21 ao verso 24. Assim nos é dito: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. O texto até aqui termina assim: Jesus foi com ele. Agora, antes de nós entrarmos propriamente dito aqui nesse texto, nós precisamos lembrar de onde Marcos nos deixa nessa situação nos versos anteriores. Nós acabamos de ver Cristo atravessando o mar, vimos aqui Cristo acalmando a tempestade com uma palavra, vemos Cristo libertando o homem dominado por uma legião de demônios. Tudo isso nós vemos nos textos anteriores. E o que Marcos vem fazendo até aqui é responder uma pergunta que foi feita lá atrás: quem é este? Quem é Cristo? E é exatamente nesse contexto que a cena de Marcos 5 vai se desenrolar. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Marcos capítulo 5, é muito fácil cairmos na tentação de ler esse texto apenas a partir dos personagens humanos. É comum enxergarmos aqui a dor de um pai desesperado como Jairo. É comum nós nos sensibilizarmos com a história de uma mulher anônima marcada por anos de sofrimento, exclusão, vergonha. É natural que nossos olhos sejam atraídos pela angústia, pela espera, pela fragilidade da condição humana. Mas se ficarmos retidos apenas isso, se ficarmos limitados apenas isso, se ficarmos apenas nesse nível de leitura, nós perderemos o ponto central desse texto. Nós perderemos aquilo que há de mais belo, mais importante à luz desse texto. Por que isso? Porque Marcos aqui não escreveu este relato para que o foco final repousasse sobre os homens, sobre a experiência humana, sobre suas dores, sobre as suas histórias pessoais. Ele escreveu para nos conduzir para algo muito maior, muito mais elevado. Esse texto, eu preciso destacar logo de início, não é primariamente sobre Jairo.
Esse texto não é primariamente sobre a mulher, não é primariamente sobre o sofrimento humano em si. Esse texto é, acima de tudo, sobre quem Cristo é. Quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A narrativa aqui é construída de forma intencional. Há um cuidado teológico aqui pelo expositor Marcos. Há um propósito aqui revelacional. Marcos não está aqui apenas contando aquilo que aconteceu, mas ele está mostrando quem é que está presente em todas as situações que se desenrola aqui. O que está em jogo aqui não é apenas uma sequência de eventos dramáticos, mas é a revelação progressiva da identidade daquele que é o amante da nossa alma, Jesus Cristo. Cada detalhe aqui, meus queridos, cada detalhe, cada interrupção, cada silêncio que nós veremos aqui nesse texto serve a um propósito muito maior. Que propósito é esse? Esse é o propósito de apresentar Cristo como aquele que está diante de quem todas as realidades se curvam, se prostram, se rendem. Esse texto nos chama a ajustar os nossos olhares. Antes de perguntar o que ele diz sobre nós, nós precisamos perguntar o que é que esse texto revela sobre a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Antes de buscarmos consolo imediato para as nossas dores, para as nossas angústias, nós precisamos contemplar aqui a glória daquele que age soberanamente. Só quando Cristo ocupa o centro da leitura é que este texto se abre corretamente diante de nós. Não como um relato sobre homens frágeis, sobre as suas dores, sobre as suas angústias, mas como uma manifestação aqui da autoridade soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que temos que arrancar desse texto, porque é isso que o autor quer tratar de modo primário e principal. Cristo, quem é Ele? Cristo é aquele que governa o tempo e não se submete à nossa urgência. Nós vemos isso de imediato do verso 21 ao verso 24. É a partir desse ajuste, queridos, de olhar com Cristo no centro, não com a urgência humana, que Marcos nos conduz ao primeiro movimento aqui dessa narrativa. Antes de nos confrontar com os sofrimentos mais profundos, o evangelista estabelece aqui algo fundamental. Quem governa o ritmo dos acontecimentos da nossa história é a pessoa bendita, Jesus Cristo. Este é o ponto. Veja, o texto não começa com dor, mas com soberania. O texto não começa com dor, com angústia, com o sofrimento deste pai, mas com a soberania de Cristo. Antes da angústia, Marcos nos mostra quem é que está no controle. Veja, o verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. A cena aqui é pública, não é? A cena aqui é pública. A cena aqui é movimentada. A cena aqui é cheia de vozes, cheia de expectativas. Jesus não está aqui isolado, ele está aqui cercado, e é nesse contexto que surge um homem de posição elevada, de respeito, autoridade religiosa. Verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Um líder humano, mas um líder que se curva. A autoridade humana aqui se ajoelha diante da autoridade divina. Jairo não vem aqui numa situação como esta cheia de formalidades. Ele vem aqui com urgência, ele vem aqui com pressa. A sua filhinha está para morrer. Dá para imaginar esta cena? Ele vem com súplica, ele vem com rogo, ele vem como um pai desesperado. O verso 23 clarifica isso para nós. E insistentemente, diz o texto, lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Impõe as mãos sobre ela para que
seja salva e viverá. Irmãos, cada palavra aqui carrega urgência, pressa, desespero. Cada frase aqui revela isso: desespero, medo de perder alguém amado, querido. O quadro aqui é claro: uma criança morrendo e um pai que não tem mais a quem recorrer, que não tem mais o que fazer. O pedido aqui é direto. O pedido de Jairo aqui é imperativo: vem, Senhor, mas vem agora, há urgência, não há tempo a perder, vem logo. Esse é o rogo. E então Marcos registra algo que parece simples, mas é teologicamente carregado de significado aqui. O verso 24 se resume a isto: Jesus foi com ele. Não é assim que está aí na Bíblia? Jesus foi com ele. Cristo vai. Mas o texto não nos dá a entender que Cristo corre, desesperado. O texto diz apenas que ele vai. O contraste aqui é silencioso, mas é profundo. Jairo tem pressa, Jairo corre, Jairo tem uma necessidade real, há um desespero. A sua filhinha está morrendo, ele tem pressa, ele corre, mas Cristo não parece correr aqui. Aqui, irmãos, antes de qualquer milagre, antes de qualquer palavra de poder, Marcos estabelece a soberania de Cristo. Jesus não é, meus amados irmãos, indiferente ao sofrimento, mas também não é governado pelo sofrimento. Ele não age, Cristo não age sob pressão, ele não perde o controle da narrativa, ele não se submete ao relógio humano. Cristo governa o ritmo da história, porque ele governa a própria história. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Sabe o que é isso? Isso é cristologia. Cristologia pura. Jesus não apenas, irmãos, ele tem poder para curar, ele tem autoridade para decidir quando agir, quando curar. Ele não precisa provar nada para ninguém, ele não precisa reagir como nós, com ansiedade. Nós não temos isso. A sua calma aqui não é falta de compaixão, não é falta de amor, mas é expressão de domínio. Cristo não se desespera como nós. A sua serenidade aqui não revela distância, mas revela para nós senhorio. E aqui a gente aprende algo fundamental: a espera não é falha do poder de Cristo. A espera é um exercício. A espera é um exercício de soberania. Quando Cristo não se apressa, ele não se ausenta. Quando ele não corre, ele não perde o controle. O ritmo de Cristo não é ditado pelas nossas urgências, pela urgência humana, mas é ditado pela vontade perfeita e soberana do Pai. Às vezes, o nosso coração está tomado por desespero e assombro. Nós queremos com urgência solucionar o problema. Mas veja, Cristo não é surpreendido pela nossa urgência. Ele age com calma, mas com soberania. Esse ponto, irmãos, é essencial para o coração aqui do texto, também para o nosso próprio coração, porque nós queremos um Cristo que responda imediatamente. Queremos um Cristo que atenda o nosso rogo, as nossas súplicas, de modo imediato. Só que o Evangelho nos apresenta um Cristo diferente. O Evangelho nos apresenta um Cristo que governa. E é aí que nós encontramos descanso. É no governo soberano do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Cristo que vai conosco, mas ele vai no seu tempo. Um Cristo que não se atrasa, ainda que nos faça esperar. No entanto, Cristo age. Ele não está apático. Ele governa todas as coisas. Irmãos, Deus não perde o controle quando parece silencioso. Deus não falha quando o relógio avança.
Deus nos forma enquanto esperamos. Antes de tratar do sofrimento mais profundo, Marcos nos ensina aqui a descansar na soberania de Cristo. Porque somente quem confia no Senhor do tempo pode atravessar o vale da espera sem perder fé. Mas veja bem, é justamente quando tudo parece caminhar na direção esperada, quando Jesus já está a caminho da casa de Jairo, que a narrativa aqui vai sofrer uma interrupção inesperada. E essa pausa não é acidental. Aliás, nada nas Escrituras é acidental, nada é aleatório. E é ali no meio do caminho que Marcos nos mostra que a soberania de Cristo não governa apenas tempo, mas também mostra que Cristo purifica o impuro sem ser contaminado. Esse é Cristo. Marcos vai interromper aqui a história de Jairo com um segundo relato. E vai um relato aparentemente menor, mas um relato teologicamente decisivo. Nós encontramos isso do verso 25 ao verso 29. Veja comigo o verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Sabe o que é sofrer? 12 anos, uma vida, 12 anos. 12 anos aqui de exclusão. 12 anos marcada não apenas pela doença, mas pela condição que a própria lei atribuía a esta mulher. Você deve lembrar do livro de Levítico. E o livro de Levítico, segundo o livro de Levítico, essa mulher é considerada cerimonialmente impura. Sabe o que é isso? Levítico 15 deixa isso claro ao afirmar que durante o fluxo de sangue será impura toda a cama em que se deitar, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Esta é a condição desta mulher. A impureza aqui não é apenas impureza pessoal, era uma impureza que se espalhava. Tudo que ela tocava tornava-se impuro, e quem nela tocasse também tornaria-se impuro. E é assim que essa mulher vivia à margem, afastada do culto, afastada da comunhão, afastada da vida religiosa. Ela não podia ter contato com ninguém, com nada. E Marcos vai aprofundar o drama desta mulher ao dizer no verso 26: muito padecera a mão de vários médicos, despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Não há uma romantização da dor aqui. Não existe isso. O que há aqui é um esgotamento total. Um esgotamento físico, emocional, social. Um esgotamento aqui econômico. Ela tentou todos os meios possíveis. Ela gastou tudo. Nada funcionou. E quantos de nós já não experimentamos algo semelhante? Investimos, fizemos de tudo, tentamos, pela força dos nossos próprios braços, dos nossos recursos, e não deu em nada. Situação em que todas as tentativas falham, os recursos se esgotam, a esperança humana aqui chega ao limite, sabe? Chega ao fim. E o texto nos conduz exatamente para esse ponto. Quando nada mais resta, quando já não tem mais solução, quando não há mais para onde correr, quando não há mais o que fazer, o verso 27 diz assim, nesse estado em que ela está: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Gesto simples, não é? Tocar as vestes. Um gesto simples, um gesto silencioso. Aos olhos da lei, esse é um gesto escandaloso. Ela não
pede aqui autorização para tocar em Cristo. Ela não faz um discurso, não tem isso aqui. Ela apenas toca. E Marcos nos revela o que é que passava no coração dela no verso 28. Repare, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha, aqui não há espaço para misticismo, superstição. O poder aqui não estava no tecido. Aliás, o poder não está nem no ato em si dela tocar em Cristo. O texto deixa claro que a confiança dela estava onde? Em quem? Em Cristo. É na pessoa bendita, soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. O toque aqui não é um toque mágico, não é um passe de mágica. Isso aqui é expressão de fé. Uma fé que não repousa em objetos, mas naquele a quem ela ouviu a fama, Cristo. A fé dela está em Cristo. Segundo a lógica levítica, como nós vimos, ao tocar em Cristo, essa mulher deveria torná-lo impuro. Mas o que acontece aqui, irmãos, é exatamente o oposto. O contrário. Verso 29 diz que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. O fluxo não vai da mulher para Cristo. Ele vai de Cristo para a mulher. A impureza não o contamina. A pureza dele alcança essa mulher. E isso aqui não é um detalhe narrativo. Isso é uma afirmação teológica poderosa. Esse milagre, irmãos, é mais do que um milagre físico. Esse milagre é um milagre revelacional. Jesus não é apenas alguém que respeita a lei cerimonial. Ele é aquele em quem a lei encontra total cumprimento. Ele não está debaixo da lei como alguém vulnerável às suas categorias. Ele é o Santo de Deus. E esta é a intenção de Marcos mostrar para nós aqui. Quem é Cristo? Quem é este? Cristo não é apenas, irmãos, um instrumento usado por Deus, mas Ele é o próprio Deus encarnado, em quem habita a plenitude da santidade. A santidade não é algo que Ele recebe, é algo que procede dEle. E por isso, o poder de Cristo aqui não é apenas terapêutico, mas é um poder santificador. Ele não apenas estanca o fluxo de sangue, ele restaura, sabe? Restaura uma pessoa inteira. Aquela mulher não recebe apenas saúde para o corpo, mas ela recebe restauração para a vida, restauração para a comunhão, restauração para o culto. A cura física aqui, eu preciso dizer aos irmãos, essa cura física é real, mas ela aponta para algo muito maior, infinitamente maior. E aí, meu querido, o que é a restauração do corpo diante da restauração da alma? O que é cessar uma enfermidade temporal diante do encontro com aquele que remove a verdadeira impureza, o pecado? Aqui nós somos confrontados pastoralmente, porque muitos carregam culpas, vergonhas, passado, marcas profundas. Muitos se sentem indignos de se aproximar de Deus, mas o texto não nos apresenta aqui um Cristo frágil, que se contamina ao se aproximar de pecadores. Ele nos apresenta um Cristo santo, um Cristo que tem autoridade para purificar aqueles que dele se aproximam pela fé. A Escritura não nos ensina que primeiro nos purificamos para então ir a Cristo. Ela nos ensina que o próprio Cristo quem nos purifica e vem até nós. E essa ordem, queridos irmãos, essa ordem é uma ordem graciosa, não meritória, mas graciosa, parte de Cristo para nós.
Esse encontro aqui revela que Jesus é maior do que a impureza, é maior do que a vergonha, é maior do que o pecado. Ele não é vencido pela condição humana, ele transforma a condição humana. E é assim que Marcos continua aqui a nos mostrar, com profundidade crescente, que este Cristo governa não apenas o tempo, mas também aquilo que separa o homem de Deus, o pecado. Tudo está debaixo do governo santo desse Deus, Cristo. Mas Cristo aqui também, do verso 30 ao verso 34, nos chama a fé à luz, para a própria glória de Deus. Depois dele revelar que nele a pureza vence a impureza, Marcos vai nos conduzir agora a um momento ainda mais profundo, sabe? A cura aqui já aconteceu, o fluxo de sangue aqui já cessou. Do ponto de vista humano, a história podia ficar por aqui, podia acabar, encerrar aqui. Só que o texto deixa claro que para Cristo o milagre físico nunca é o ponto final. Isso é menos. Há algo muito maior que precisa vir à luz aqui. Há uma fé que não deve permanecer escondida. E é exatamente nesse momento que Cristo interrompe novamente o fluxo da narrativa para revelar não apenas o poder que cura, mas a autoridade aqui que salva. Estamos diante daquele que é o Salvador da nossa alma. Marcos nos diz o seguinte no verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Seria ignorância da parte de Cristo? É óbvio que não. Essa pergunta aqui não nasce da ignorância, mas essa pergunta vai nascer da intenção redentiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto aqui é explícito. Jesus reconhece que saiu poder dele. O milagre não foi acidental. O milagre não foi automático. Não foi resultado de alguma força imanente no ato do toque. O poder aqui procede de Cristo, porque Ele é a fonte de todo poder. E a pergunta, portanto, irmãos, não visa aqui informar Cristo. Nós estamos diante daquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Mas a pergunta aqui é para expor a fé desta mulher. Os discípulos, eles ainda estavam presos a uma leitura superficial da cena. E aí, veja a resposta deles no verso 31, uma resposta com espanto. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Muita gente ali. Tem muita gente tocando Cristo fisicamente ali. Mas apenas um encontro foi acompanhado de fé verdadeira. Marcos não está ensinando aqui que o simples tocar com fé produz resultados, como se a fé fosse uma energia, uma técnica espiritual. Pelo contrário, o texto nos mostra que a fé verdadeira é aquela que se dirige corretamente a Cristo, que se apoia nele, inteiramente nele. Uma fé que está escorada na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. É como o apóstolo Paulo bem nos ensina em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Mas vem de quem? É dom de quem? É dom de Deus. A fé não é o poder. A fé desta mulher não é o poder. A fé é o meio pelo qual o poder de Cristo é recebido. Então o texto prossegue. No verso 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. A multidão, alguém me tocou, saiu de mim poder. Quem fez isso? Será que Cristo faz isso para constranger essa mulher? É claro que não. Ele não faz isso para expor a vergonha pública esta mulher.
Mas ele faz isso para trazer à luz aquilo que até então permanecia oculto, escondido. A mulher compreende que não pode aqui permanecer anônima diante daquele que a curou. E aí Marcos descreve a reação dela, com uma sobriedade aqui, com uma profundidade espetacular. Veja o verso 33. Então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Temor aqui é pânico. Não é pânico. O temor aqui não é pânico. O temor aqui é reverência. Ela se prostra diante de Cristo, reconhecendo a sua autoridade. A fé que antes se manifestou de modo silencioso, agora se expressa numa confissão viva e aberta. E é nesse ponto que ouvimos uma das palavras mais densas, teológicas e mais pastorais deste evangelho, no verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu flagelo. Fica livre da sua tortura, do teu sofrimento, do teu suplício, da tua flagelação. Queridos, Jesus não atribuiu o milagre aqui ao poder da fé desta mulher, mas declara que a fé foi um instrumento pelo qual a salvação foi recebida. Não foi a fé que estancou a hemorragia desta mulher, foi Cristo. Não foi a fé que salvou autonomamente, foi Cristo quem salvou, por meio da fé que Ele mesmo concedeu. A fé, como diz Paulo, lembrando, é um dom de Deus. O verbo aqui aponta para uma salvação plena. Nós temos aqui uma mulher liberta do seu flagelo físico, mas também da exclusão, liberta agora da culpa, liberta da condição de impureza que separava ela do povo pactual, do culto ao Senhor. Somente Deus pode fazer isso. Somente Cristo, dotado de divindade, pode fazer isso. Somente Deus é que pode pronunciar uma palavra definitiva sobre o estado espiritual de uma pessoa. E Cristo faz com autoridade soberana. Ele não aponta aqui para um outro agente. Ele mesmo declara aqui a salvação. Repare, a fé aqui não é exaltada como um mérito humano, mas é reconhecida como um meio gracioso pelo qual Cristo aplica a sua obra redentora. E aí vem uma palavra que vai redefinir completamente a identidade dessa mulher. Filha. Até aqui, quem era ela? Ela era anônima. Ela era impura. Ela era excluída. Agora Cristo a chama de filha. Filha. Isso não é sentimentalismo. Isso é linguagem de aliança. Uma linguagem pactual. É a linguagem do Evangelho. Cristo não salva pessoas para o anonimato, mas para a filiação. Somos filhos. Ele não apenas remove o flagelo, ele concede pertencimento, identidade, paz, filiação. Nós temos um Pai para chamar de nosso. E Marcos nos ensina que aqui que Jesus não desejava apenas realizar milagres, mas formar um povo para si, formar discípulos. Ele chama a fé, a luz, para a glória de Deus e para a identificação aqui do seu povo. E mais uma vez, irmãos, nós somos conduzidos aqui a reconhecer que Cristo governa não apenas o tempo, mas governa também a impureza,
e governa também sobre a salvação, com uma autoridade divina, com graça soberana, com um amor aqui redentivo, que nos torna filhos de Deus. E depois de trazer então à luz a fé àquela mulher e declarar publicamente sua salvação, Marcos não nos permite permanecer nesse momento aqui de alívio pastoral. Estava tudo bem até aqui. O evangelista vai continuar aqui, nos conduzindo na narrativa imediatamente para um cenário muito mais duro do que este, muito mais pesado, sombrio, humanamente falando. Também um cenário agora definitivo, dos versos 35 ao 36. Marcos vai nos mostrar aqui o Cristo que exige fé quando a situação é irreversível. O texto diz assim, no verso 35, falava ele ainda, ou seja, aquela cena está acontecendo, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda se incomoda o mestre? Que golpe duro para um pai que investe na salvação do seu filho. Que golpe duro para aquele que chegou diante de Cristo com pressa, com urgência, pedindo pela salvação da sua filha. Um golpe duro aqui, gente. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe na sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Não há rodeios, não há consolo, não há espaço aqui para esperança. Tua filha morreu, diz o texto. Irmãos, aqui a lógica humana encerra a história. Até então havia doença, havia sofrimento, havia risco, mas agora há morte. E para a mentalidade comum, o que é a morte? A morte é o ponto final. Acabou. E é por isso que a frase seguinte soa tão reveladora. Por que incomodas o mestre? Sabe, na perspectiva deles, Jesus já não tem mais o que fazer. Há um limite para a atuação de Cristo aqui. Há um momento em que até o mestre se torna irrelevante. Mas é exatamente nesse ponto que o texto nos mostra quem Cristo é. Marcos escreve assim no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crês somente. A expressão aqui é forte. Jesus não dialoga aqui com a lógica da incredulidade, ele não debate aqui a notícia, ele simplesmente ignora, não porque a morte não seja real, mas porque ela não é definitiva diante dele. Cristo se recusa aqui a permitir que a palavra da morte seja a palavra final, e então ele fala, e quando Cristo fala, a fé não é sugerida, a fé é exigida. Não temas, crê somente. Não se trata aqui de um conselho terapêutico, tampouco de um apelo emocional aqui, não temos isso. O que temos aqui, queridos, é uma ordem. Cristo não está dizendo aqui, olha, eu sei que a situação é difícil, desesperadora, a filha morta, tente acreditar. Não temos isso. O que Cristo está dizendo é, não temas. O temor aqui é proibido. E a fé aqui é exigida. Aqui a fé não aparece como um sentimento interior, mas como resposta obediente à autoridade daquele que fala, Cristo.
Isso é profundamente coerente com a teologia bíblica da fé. A fé não nasce do homem, não é produzida pelas circunstâncias. Pelo contrário, as circunstâncias agora são absolutamente contrárias à fé. A fé é sustentada pela palavra soberana de Cristo. É Ele quem cria o espaço onde a fé pode existir. É como nos ensina o apóstolo Paulo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Não é Jairo quem sustenta a fé, é Cristo. É Cristo quem a ordena, é Cristo quem a persevera, preserva. Nos momentos de aflição, de angústia, de tormenta, comum a nós, é Cristo nos mantendo, é Cristo nos sustentando, é Cristo levantando nossa cabeça para caminhar em direção a Ele mesmo. E observe uma coisa, no texto aqui, Cristo não vai explicar o que Ele vai fazer. Ele não dá explicações aqui. Ele não vai antecipar um milagre. Ele não vai oferecer aqui garantias visíveis. Ele apenas exige confiança na sua palavra. E isso é decisivo. Cristo está conduzindo Jairo, Cristo está conduzindo o leitor para além da fé que reage à impossibilidade humana. Agora a fé precisa descansar. E descansar exclusivamente na pessoa bendita dele. Não há aqui mais sinais, não há mais alternativas, só resta agora a palavra do Filho de Deus. Pessoalmente, Jairo, este ponto aqui é breve, meus queridos, mas marca a transição da crise para o aparente fim. Até aqui, ainda podia se argumentar, esperar, negociar, só que agora tudo foi encerrado, exceto pela voz de Cristo. E é exatamente aqui que o Evangelho se torna mais claro e doce para nós. Quando toda a esperança humana se cala, a palavra do Senhor permanece de pé, viva e eficaz. A fé verdadeira não é construída quando as circunstâncias são favoráveis, mas quando Cristo fala, em meio ao impossível, em meio àquilo que parece ser o fim. O esgotamento total da nossa esperança. O mesmo Cristo, repare, o mesmo Cristo, o mesmo que purificou o impuro, que traz a fé à luz, que declara a salvação, agora, no momento difícil, exige fé. Fé numa situação irreversível. Sabe por quê? Porque para ele, nem mesmo a morte tem a última palavra. Crê somente. Nós precisamos lembrar aqui que Cristo, Ele é o Senhor da morte. E é isso que nós temos aí dos versos 37 ao verso 43. A palavra decisiva já foi pronunciada aqui. Não temas, crê somente. Tudo que segue, ocorre sobre a mesma autoridade soberana agora. Marcos faz questão aqui de registrar que Jesus agora restringe a companhia. Repare aí, verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E não se trata aqui de favoritismo, mas de revelação progressiva. O que está prestes a acontecer aqui não será um espetáculo público como muitas vezes se vê por aí. Mas o que temos aqui é a manifestação santa da glória do Filho de Deus diante de testemunhas escolhidas, diante de testemunhas preparadas para receber tal revelação. E ao chegar à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontra um cenário, irmãos, esperado pela lógica humana, desespero total. A criança morreu. Veja aí o verso 38.
o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. A morte foi oficialmente declarada aqui. O luto está organizado. O choro agora é legítimo, mas carrega um tom de encerramento definitivo aqui. Para todos ali, a história humana acabou, terminou. A morte deu a palavra final. O que resta? O que resta agora a esta família enlutada é administrar a dor e aceitar aquilo que é irreversível. Não volta mais à vida. Só que Cristo entra na história aqui. E a sua presença redefine completamente a realidade. Veja o que ele declara, verso 39. Porque estáis em alvoroço? Porque chorais? A criança não está morta, mas dorme. Dorme. Essa palavra não nega a realidade da morte, nem propõe qualquer noção aqui de sono da alma, algo estranho às Escrituras. O corpo está morto, a alma não está em suspensão. O que Jesus faz aqui é falar da morte a partir da sua própria autoridade sobre ela. Dormir não descreve aqui o estado da alma, mas a condição do corpo diante daquele que tem poder para despertá-lo. O que temos aqui é uma linguagem soberana, não uma linguagem de especulação teológica. Para Cristo, a morte não é definitiva, a morte é provisória, é reversível quando Ele age. E a reação é imediata desse texto, é reveladora. Verso 40, riam-se dele. A ideia é, zombavam, escarneciam dele. O escárnio, já repararam, sempre acompanha a incredulidade. Sempre. O escárnio sempre vem acompanhado pelo pecado da incredulidade. A multidão ri porque interpreta a realidade apenas com os olhos naturais. E é isso mesmo. É o homem natural. Eles conhecem a morte. Eles conhecem a morte. Só tem uma questão. Eles não conhecem o Senhor da morte. Esse riso aqui não é neutro. Esse riso aqui é resistência. E Marcos é direto. Tendo ele, porém, mandado sair todos. A incredulidade não participa da glória. O poder de Deus, irmãos, não se submete ao deboche. A revelação não acontece onde reina o desprezo pelas palavras de Cristo. E agora o ambiente muda. Ficam apenas o pai, a mãe e os discípulos. Silêncio e solenidade. Então, o coração do texto, verso 41, tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Não há oração pública. Não há invocação de poder externo. Não há campanha. Não há rituais aqui. Cristo não pede. Cristo ordena. A sua palavra não busca autorização. A sua palavra carrega autoridade em si mesma. Ele fala como quem criou a vida e como quem tem direito pleno sobre ela. E a resposta no verso 42 é uma resposta imediata. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Que coisa gloriosa! A morte obedece. Não há resistência, não há negociação, não há atraso. Quando Cristo ordena, a vida responde. E Marcos acrescenta aqui um detalhe simples, mas pastoral, pois tinha 12 anos. Isso aqui não é símbolo. Isso aqui é pessoa. A redenção não é algo abstrato, irmãos.
O senhorio de Cristo alcança corpos reais. O senhorio de Cristo alcança histórias reais, famílias reais. Esse é o nosso Deus soberano, Cristo. E o texto diz que ficaram todos sobremaneira admirados. Só que essa admiração aqui não é ponto final. Veja, Cristo ordena silêncio no verso 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Por que isso? Porque o milagre não é o fim último. O milagre aponta para algo muito maior. A plena revelação de quem Cristo é não vai acontecer ali, meus queridos, mas vai acontecer na cruz, e sobretudo vai acontecer na ressurreição, e até lá Ele governa soberanamente o ritmo da revelação da sua glória, e com uma ternura profundamente encarnada, Jesus manda que dê de comer a esta menina. O Senhor da vida cuida de cada detalhe. Aquele que vence a morte também sustenta a vida restaurada. E aqui está o clímax cristológico do texto. Jesus não é apenas aquele que cura as doenças incuráveis. Ele não é apenas aquele que consola o coração aflito. Ele é o Senhor da morte. Aquilo que para nós é tragédia absoluta, para Ele é obediência imediata. A morte não é rival, a morte é serva, ela recua quando Cristo fala. E este Cristo, irmãos, governa o tempo, governa a impureza, governa a fé, governa o desespero, governa a morte. Ele é Senhor da morte. Então toda a esperança do povo de Deus está segura naquele que governa soberanamente. Que aquele que disse, menina, eu te mando, levanta-te, é o mesmo que no último dia chamará todos os seus eleitos pelo nome, e nenhum deles permanecerá no pó. Cristo aqui, de Marcos 5, não pede permissão. Ele reina. E onde ele reina, a morte perde o domínio. Repare, duas histórias. Nós vimos aqui duas histórias entrelaçadas. A mulher enferma e a menina morta representam juntas a condição humana diante de Deus. A mulher nos retrata em nossa impureza, marcados pelo pecado, incapazes de nos purificar a nós mesmos. A menina nos retrata em nossa morte espiritual, sem vida, sem resposta, sem esperança em nós mesmos, sem saída. E é exatamente aí que o Evangelho se revela com clareza. Cristo não apenas toca o impuro, Cristo assume a impureza. Cristo não apenas se aproxima da morte, Cristo entra nela na cruz e Ele carrega a nossa impureza. No Calvário, Ele assume a nossa morte, mas Ele não permanece ali. Ele ressuscita como Senhor absoluto, o Senhor vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo aquilo que nos separava de Deus. O que Cristo curou, o Cristo que curou, é o Cristo que ressuscitou. É o mesmo Cristo que reina hoje. Por isso a mensagem final deste texto, irmãos, não é apenas conforto, mas é chamado. Se Cristo é soberano sobre o pecado e sobre a morte, então Ele é digno de toda a nossa confiança e espera. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, nós temos um Rei que governa todas as coisas. Não quando apenas a situação parece reversível, mas quando aos nossos olhos tudo parece perdido, Cristo reina. E a tônica dessa mensagem é: não temas, crê somente. Esse não é um conselho.
Isso é uma ordem graciosa do Cristo soberano à sua igreja. Portanto, meus queridos, nos aproximemos dele com reverência santa, com fé, com gratidão, porque onde Cristo reina, a morte, as circunstâncias da vida, as dificuldades, não têm a última palavra. E onde Cristo é anunciado, o Evangelho continua chamando pecadores à vida. Talvez seja essa a sua condição hoje, morto. Ou talvez de alguém que já investiu tudo o que tinha, empenhou todos os seus esforços nesta vida. Todo esforço deu em nada. Está aqui o Evangelho. Corra para Cristo, o amante da nossa alma, o soberano sobre o tempo, sobre a história, sobre nossas vidas. Nele você encontrará descanso, conforto e consolo, porque Ele reina. Amém. Vamos orar? Pai bendito, soberano, nós louvamos o Teu nome. Agradecidos por Tua graça que nos sustenta, nos mantém, o Deus presente, o Deus fiel, aquele que nós somos chamados de filhos, inseridos no corpo, a igreja, o corpo do nosso Senhor, o Deus que cuida de nós. Por isso, Deus, nossa devoção, nossa adoração ao Senhor que nos alcançou. Continue a apaziguar nosso coração e alma diante das tormentas da vida. Mas, sobretudo, ó Deus, continue nos conduzindo na trilha da salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença soberana em nosso meio. Obrigado por Jesus Cristo, nos adota e nos torna filhos do Senhor. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.